Calvário de Libertação. Primeira parte. Capítulo 7. Escabrosidades d'almas. Quando o homem dá guarida ao vírus da insatisfação, muito fácil se torna a sua vinculação com espíritos de mente atribulada, que se comprazem nos ásperos processos das obsessões de largo porte. Pervertidos e insanos quanto aos valores éticos, obedecem a uma direção mental distorcida da realidade, supondo-se ou fingindo-se ser as forças diretoras da vida. Acreditam ou parecem crer nos recursos negativos de que se utilizam pela violência, tornando-se, sem o perceberem, instrumentos da lei, que menoscabam e de que se tornam vítimas simultaneamente. Acontecimentos históricos lamentáveis, ocorrências sociais desditosas, insucessos humanos expressivos, tragédias do lar em alto porte, descalabros individuais frequentes, alucinações de pessoas ou grupos desavisados, crimes de alto índice de perversidade têm origem quase sempre nas mentes enfermas de desencarnados impiedosos que conspiram contra a paz dos homens e as suas relações de fraternidade. Vitimados em si mesmos, desforçam-se ora por inveja, ora por necessidade psíquica de manutenção, inspirando aqueles que os agasalham, quando a soberba e o orgulho, filhos legítimos do egoísmo, induzem-nos ao desbordar das outras paixões inferiores que explodem em volúpia de insensatez, no ódio, na vingança, no desvario. Armam esquemas de perseguições e planejam técnicas de desequilíbrio em urdiduras diabólicas com que investem contra os seus compares encarnados, assolando-lhes os apetites primários e utilizando-os em vampirizações seguras de que se nutrem com que os exaurem. Quando não se fazem promotores de agravos e sandices, aumentam-nos vitalizando as animosidades com bem elaborado esquema de ação mental, usando a hipnose que manejam com mestria, através da telepatia, da inspiração direta, da percepção psíquica ampliada, que logram nos seus hospedeiros em face da constância e, de certo modo, da afinidade de interesses. É mais fácil estimular uma tendência do que fazê-la surgir. Desse modo, conforme o caráter daquele que se lhe converte em veículo, exploram-lhe os sentimentos, perturbando a real visão e o perfeito entendimento dos fatos, de tal modo que interferem no raciocínio da personalidade obsediada, fazendo crer que o influxo inspirativo é do próprio indivíduo. Desarmado por prazer, por presunção e por ignorância da realidade mortalista que refugam, desprezam, os homens não se dão ao exercício dos fatores anti-alienantes, que são as leituras edificadoras, a prece, o exercício do bem, a vivência moral superior, sendo vítimas fáceis para os cometimentos desastrosos. Insistentes, esses espíritos espreitam e aguardam ocasião, minando em largo prazo as existências morais dos que a têm e lançando desconsideração por elas, mediante comportamento cínico naqueles que não as possuem, expressivas de forma que, no momento próprio, imantam-se ao consorte mental e o embriagam, intoxicando-o com as vibrações perniciosas que emitem incessantemente, fixando as matrizes da dependência psíquica, tornando-o fácil presa das suas paixões bizarras. Par-dessous le marché. Nota explicativa 8. Par-dessous le marché, ainda por cima. O atraso de que padecem tais entidades é apenas de natureza moral,
desde que intelectualmente são frias e conhecedoras de inúmeros mecanismos da vida, contra os quais se rebelam por não desejarem submeter-se às leis da ordem e da evolução que regem o universo. São os Lúcifers, simbólicos da tradição bíblica. O comércio mental com esses seres inditosos, nossos irmãos da retaguarda espiritual no processo evolutivo, é muitíssimo maior do que supõem mesmo aqueles que estão informados a tal respeito. Permitimos-nos repetir Enéas, Animus Meminice Ort. Nota explicativa 9. Animus Meminice Ort. Minha alma freme de horror ao recordar tais coisas. Eneida 2, citação de Enéas, iniciando a narrativa do sofrido cerco de Troia. Considerando a teimosa insistência em que se persevera na Terra contra as realidades espirituais, quando os fatos já as atestam em abundância, buscam-se mecanismos desculpistas de negação e apressadas, complexas explicações nihilistas para manter-se o estado em que se preferem demorar as criaturas. Dia virá, porém, e não distante, em que ao amor sucederão as dores, infelizmente mais volumosas, despertando o ensinamento, realizando pelo cadinho da aflição o que se não preferiu conhecer pela sementeira da bondade e da humildade de coração. Roberto Domênico, após o desabafo com Etienne, seu antigo comparsa e vítima, tombou desarmado na cilada que os adversários ocultos da sua e da paz alheia lhe prepararam. Seria necessário agora um esforço moral hércules para retroceder, agravado o problema com a adesão espontânea de um compar, igualmente desequilibrado em espírito, que passava a constituir elemento de segurança para o plano macabro arquitetado pelos obsessores. O senhor Edmundo, digamos lá de uma vez, na austeridade em que se refugiava, padecia de tormentosas constrições mentais e limitações morais. Havendo crescido economicamente, olvidou-se de que o trabalho na aquisição dos valores amoedados é meio, uma bênção relevante, mas não é a razão única da vida, especialmente se não vai canalizado para o bem geral. Acumular haveres, conseguir prestígio na comunidade, eram as metas do madeireiro. Naturalmente, cumpria com os seus deveres em relação aos empregados. Não ia, contudo, além. Pagava o que for estipulado e nada mais, fossem quais fossem os lucros. Gozava de poder econômico. No entanto, carregava a chaga moral que abria na alma em relação a Domênico, deixando-a crivada de espículos de revolta, de azedume, por saber o estado de miséria em que se demoravam o filho rebelde e sua família. Por seu turno, a esposa não mais conseguiu superar as fáceis de dor, desde os dias lamentáveis das discussões passadas, que culminaram na ruptura dos vínculos afetivos, dando campo à inimizade improcedente. Ninguém é dono de nada na terra. Chega a hora em que se é obrigado a deixar tudo, mesmo os preconceitos contra os descendentes, que enxovalham os pais de vergonha e os esbordoam. Enfermos são mais carentes de afetividade e de perdão do que desprezo e expulsão do lar, métodos enganosos do egoísmo espúrio e avaro. Com a morte, mudam-se as paisagens, a forma de ver-se a vida, a escala de valores. Quando se deseja retroceder no erro, refazer o caminho, eis passada a oportunidade, agravada a situação a que se transfere para reajuste noutra reencarnação. Bem o sabe, por experiência pessoal, quem escreve estas notas.
Mais amor poderia haver modificado o quadro do clã Matoso, certamente evitando a complicação dos acontecimentos que sucederiam. Caprichoso o pai, indisciplinado o filho, não foi difícil que as farpas da cólera os ferissem profundamente. Ao amanhecer brumoso daquele dia frio de julho, Maria Leonor, embora com medo, notificou ao esposo em ressaca. Aliás, quando assim não se encontrava excepcionalmente, sofria a exaltação do alcoolismo, que se acreditava em segunda gestação, apesar de ser, por enquanto, apenas uma suspeita. Havia na voz e na expressão do seu rosto triste tal exteriorização de ternura e sofrimento que Roberto, sempre agressivo, comoveu-se. Tocado nos recessos d'alma, como quem recobrou por momentos a antiga docilidade e, fazendo esforço para ordenar as ideias, abraçou-a osculando-lhe a cabeça dorida. Mais um filho, disse melancólico, para sofrer privações e misérias. Lamento muito havê-lo envolvido na minha vida cigana dissoluta. Você me pode perdoar? O amor não perdoa, ripostou igualmente emocionada a jovem senhora, porque nunca se magoa. Deve ser por isso que Deus não perdoa, já que o seu amor está por cima dos nossos erros e fraquezas, compreendendo-os sempre e auxiliando-nos a recuperar-nos. Você prossegue sendo a aspiração dos meus sentimentos. Mas você tem sofrido demais, prometo-lhe que... Não prometa, meu bem. Sairemos da dificuldade quando o Senhor nos permitir. Prometo-lhe que sairemos desta situação mais cedo do que pensávamos. Tenho meditado ultimamente. Suas dores, este artritismo excruciam-me, vendo-a em processo de deformação das articulações. Necessita de assistência médica, de uma casa mais saudável, o nosso filho requerendo melhores coisas e eu fugindo para a bebida. Há de modificar-se esta situação. Creia-me desta vez. Ao impacto da emoção, o esposo acreditava no que dizia. Não fosse a ideia que animava, e o plano de dignificação se faria abençoado, tornando-se ditoso. Seria inspirado a reconciliação com o pai, a mudança de atitude em relação à vida, a ação operante com que se libertaria dos fatores pretéritos negativos, das perturbações disso decorrentes. Alongaram-se os dois em conversação que não ocorria há muito tempo, prometendo e jurando Roberto um esforço que desenvolveria em prol de uma vida nova. Dali saiu a buscar Etienne para consertar os planos do roubo à serraria do pai, programando a ação para a noite da próxima sexta-feira, quando o cofre deveria estar abarrotado. O comparsa, pretextando uma futura compra de tábuas, deveria procurar o gerente da firma, adentrar-se no escritório, colher informações, observar. Dir-se-ia em viagem, em tomada de preços para uma empresa da capital. Bem falante, não lhe seria difícil conseguir os dados que facultassem resultados exitosos quando do assalto audacioso. Etienne sugeriu que se usasse um revólver com o fim exclusivo de assustar o proprietário no ato do roubo, asseverando que ele de forma alguma seria utilizado, a fim de não se envolver em improvável complicação de maior porte. Roberto Domênico, para despistar, simularia uma viagem, ocultando-se em qualquer lugar até a hora aprazada. E também, depois, enquanto se acalmassem os ânimos, evitando ingerir álcool durante os próximos dias, a fim de estar lúcido e ágil para as circunstâncias. Foram sendo arquitetados os planos com segurança e frieza. Posteriormente, o esposo de Dona Maria Leonor explicou em casa que recebera oferta para um trabalho em cidade próxima, no norte, onde surgiam excelentes oportunidades para o café,
um verdadeiro Eldorado no país em face da fertilidade das suas terras escuras, atraindo capitais e homens procedentes de toda a parte. Retornaria, asseverou, dentro de uma semana aproximadamente, trazendo-lhe boas novas e prometendo levá-los, ela e o filho com ele. Realmente, o infeliz dilapidador, cessada a emoção do reencontro rápido consigo mesmo, desejava evadir-se para não mais voltar, deixando a família, supunha, para sempre. Combinara com Etienne conquistar Poliana, ao acenar-lhe segurança, fartura e independência. Cria poder apossar-se de uma soma vultuosa, porque soubera da venda de uma imensa propriedade por parte do genitor e cuja importância deveria estar no cofre do escritório. O Assecla concordava com todo o plano, enquanto pensava apropriar-se de todo o fruto do assalto, deixando Roberto Domênico nas malhas do crime, abatido como se o fora pelo dono da serraria. A ideia lhe turbilhonava na alma espúria, e já se via antecipadamente desfrutando o regalo da farta rapinagem. Envolvidos na mesma faixa vibratória do processo criminoso, eram explorados pelos vigorosos carrascos que os dominavam do outro lado da vida. Ouvindo as promessas do esposo, que se tornava jovial e loquaz, Maria Leonor encontrou novamente a claridade da esperança, que se lhe adentrava pelo lar em sombras, por ignorar as escabrosidades das almas, quando ainda em trânsito pelas faixas inferiores da individualidade humana.